A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Nós iremos hoje do versículo 1 até o versículo 10. Queria ver com vocês a cura daquele coxo de nascença na porta do templo de Israel. Mas antes de irmos para a palavra, um triste aviso. Nós temos bons avisos, nós temos avisos comuns e nós temos tristes avisos. A vida é feita disso, não é isso? E hoje nós temos um triste aviso. O jantar de casais não será mais realizado. Por que não será mais realizado? Porque a igreja não comprou a ideia. Nós vendemos 4 convites, só 4. Investimos no relacionamento, buscamos pessoas para falar, mas infelizmente a igreja não quis. Eu te dou todo o direito. Você tem o direito de ir onde quiser, de gastar o seu dinheiro com o que quiser. Ninguém aqui é obrigado a nada. Mas fica a tristeza no nosso coração. Investimos, planejamos, projetamos, convidamos pessoas de fora, fizemos tudo o que poderíamos ser feito. E alguns colocaram alguns pontos negativos do último jantar, né? Mas existe algo na fé cristã chamado assim, perdão, né? Nós erramos em algumas coisas do jantar passado. Erramos. Alguns falaram assim, olha, a comida demorou a ficar pronta. A gincana foi muito extensa. Aí o que a gente fez? Onde erramos? Erramos aqui, erramos ali, erramos ali. Então vamos mudar. Vamos fazer agora melhor, diferente. No último, eu acho que tinha uns 30 casais aí se bobear. No primeiro, né? No primeiro que a gente fez, tinha 30 casais. Mas nesse, a igreja não quis participar. Aí o que a gente decidiu ontem à noite? Vamos cancelar. Ficar dando burro em ponta de faca, não. Agora, podemos fazer um outro? É claro que podemos. É lógico que podemos. Pastor, não gostei da pizza. Nos dá sugestão, então, nos dê sugestão. Achei caro. Nos dê sugestão. Achei que estava em conta, mas foi o dia. Nos dê sugestão. Porque nós não estamos aqui como déspotas. Nós estamos aqui como servos do Senhor. E queremos fazer o que for melhor para a igreja. Não é isso? Ninguém aqui é obrigado a participar de nada, irmão. Nada. Você pode fazer o que você quiser do seu dia, da sua noite, sem problema algum. Isso aí é tranquilo para nós. Agora, foi uma oportunidade que nós demos para o seu relacionamento. Não é isso? Então, numa próxima oportunidade, esperamos vocês aqui. Não estamos com raiva de ninguém, estamos tristes por não acontecer o evento. Mas Deus sabe de todas as coisas. E quando marcarmos um próximo, tente valorizar aquilo que a sua igreja está fazendo. Tente participar daquilo que nós estamos fazendo. Pastor, está caro. Você não vai deixar de vir por causa de dinheiro. Pode procurar a gente. Pastor, não tenho, só tenho a metade. Vem conversar comigo, vem conversar com o Pedro, com a Fernanda. Vem conversar com os organizadores. Nós não queremos seu dinheiro, não. Nós queremos a sua presença. O que a gente faz aqui é para abençoar a sua vida. Então, por falta de dinheiro, ninguém vai deixar de participar nada aqui. Ok? Eu ia falar uma outra coisa. Os 4 casais que compraram, obrigado pela confiança, Deus abençoe, peço perdão, porque vocês separaram a data de vocês, né, para isso. Seria sábado que vem, né, às 19h30, 19 horas. Peço perdão a vocês, mas já está sendo feito o estorno, não é isso? Fernanda, você já conseguiu fazer a devolução para 2? Esperando a mensagem, né? Por quê? A Fernanda já mandou mensagem para os 4 que compraram, os 4 casais. 2 já responderam, então 2 ela já devolveu o dinheiro. Se você está aqui e os 2 outros casais, ela já mandou a mensagem. Então responda lá que ela vai te devolver o Pix. Amém? Amém, irmãos? Amém. Só um puxão de orelha de leve nos irmãos, mas assim, sem cobrar, porque a gente não obriga ninguém a nada, ok? Só avisando, quando a igreja está fazendo algo, ela está fazendo algo esperando um retorno dos casais. Então, um próximo jantar de casais, quem sabe a gente faça, e se a gente fizer, valorize. O primeiro foi uma bênção, muita gente esteve aqui, falhamos em algumas coisas,
e estamos tentando planejar uma coisa melhor, ok? Não é porque Satanás está no meio, não é porque o diabo entrou nessa igreja, é porque o crente decidiu não vir, é só isso. Não espiritualize o que é comum. Não espiritualize, não tem nada de diabo aqui não. Isso aqui você não quis vir. Eu sou convidado para um monte de coisa que eu não quero ir. Sou convidado a um monte de coisa também que eu não posso ir. Talvez você não podia também, não é isso? Está tudo certo. Está tudo certo. No próximo a gente faz com mais excelência. No próximo a gente faz com mais antecedência. No próximo a gente melhora a forma de comunicar. E você também melhora a forma de ser igreja. Ok? E você melhora a forma de ser crente. Amém? Podemos combinar assim? Tudo certo. Tem coisa que acontece, tem coisa que não acontece. Bora para a palavra. Atos capítulo 3, só de novo. Se você é um dos dois casais aí que pagaram, você precisa responder a Fernanda no WhatsApp, porque ela vai te devolver o dinheiro, ok? Os outros dois já foi feita a devolução ontem. Amém. Atos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Quem escreveu esse texto foi Lucas, um médico. E Lucas, ele não foi um discípulo de Jesus, mas ele foi um companheiro de ministério de Paulo. Colossenses 4,14 chama Lucas de médico. Filemão 24 chama Lucas de cooperador do ministério de Paulo. E em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, nós vemos que Lucas é o único que está com Paulo no final de sua vida, na sua última prisão em Roma. Esse texto foi escrito juntamente com o evangelho que dá o seu nome, o evangelho de Lucas. Lucas é um pesquisador. Irmãos, todo texto bíblico foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas Deus usa os meios humanos para isso. É por isso que chamamos a Bíblia de um livro humano e também divino. É divino porque foi inspirado por Deus, mas é humano porque foi escrito por homens. E Lucas, inspirado por Deus, fez uma pesquisa sobre Jesus e escreveu o seu evangelho. E como testemunha ocular, escreve tudo o que estava acontecendo no início da igreja. Aí ele escreve o livro de Atos. No capítulo 1, a promessa de Jesus sendo assunto aos céus, que aqueles irmãos seriam cheios do Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Nós sabemos que Jesus foi assunto aos céus 40 dias depois da sua morte e ressurreição. E 10 dias depois, na festa de Pentecostes, Atos capítulo 2, ele derrama o Espírito Santo. Aqueles homens ficam cheios e começam a pregar o evangelho em idiomas não conhecidos. Os homens que estavam em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes começam a ouvir as grandezas de Deus no seu próprio evangelho, ou melhor, na sua própria língua materna, e começam a glorificar a Deus. Depois disso, cheio do Espírito Santo, Pedro começa a pregar e 3.000 são convertidos e automaticamente batizados. Também cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 3, começa dizendo que eles iam orar no templo. Olha o texto. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Perceba, irmãos, Pedro e João. Está faltando aqui mais um íntimo de Jesus. Jesus tinha 82 discípulos. Dos 82, 70 eram aqueles que foram comissionados em Lucas 10 para pregar de 2 em 2. Os que se tornariam apóstolos, 12, 11, porque Judas Iscariotes se matou. Os 12 mais próximos, um era filho do diabo, um era traidor. E dentre os 11 que eram verdadeiros discípulos da turma mais próxima, tinha os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. De Pedro, Tiago e João, um se reclinava no ombro de Jesus. Esse era João. Você vai ver que nos grandes e mais intensos momentos de Jesus, Pedro, Tiago e João estavam presentes. Foi assim lá no Monte da Transfiguração. Foi assim também lá no Getsêmani, quando Jesus está prestes a entregar a sua vida. Ele chama dos 12, agora 11, Pedro, Tiago e João. Mas até os mais próximos, antes de receberem o batismo com o Espírito Santo, não conseguiam se manter nem acordados, enquanto Jesus estava em luto, enquanto Jesus estava em choro. Mas agora a história muda. Agora Pedro já estava aqui transformado por Jesus.
Você sabe muito bem que Pedro prega, ou melhor, nega Jesus 3 vezes. Mateus 26, 70, Mateus 26, 72 e Mateus 26, 74. Mas lá no final do Evangelho de João, aqui no capítulo 21, a partir do versículo 15, Pedro é restaurado pelo Senhor Jesus. Se ele negou 3 vezes ele escuta de Jesus: apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas, apacente os meus cordeiros. Pedro agora já não é mais aquele tímido que nega Jesus. Pedro é aquele que prega com autoridade em Atos 2. Pedro é aquele que se consagra em oração em Atos 3. João é o único discípulo que estava na cruz com Jesus. Todos os outros abandonaram, meu irmão. Nós condenamos Pedro e condenamos Judas, mas onde estava Tiago? Onde estava Bartolomeu, que é Natanael? Onde estava Tomé? Onde estava Simão o Zelote? Onde estava o outro Judas, o Tiago menor? Onde estavam esses homens? Abandonaram Jesus e só João estava com Jesus na cruz. João também recebe o Espírito Santo em Atos capítulo 2. E agora o texto vai dizer que esses homens, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, estavam subindo ao templo para a hora da oração, a hora nona. Isso aqui é 3 horas da tarde. Se você for para o Salmo 55, você vai ver que o judeu orava 3 vezes ao dia: 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Você vai ver também que Jesus orou 3 vezes ao dia, lá no Getsemane. Você vai ver também que Paulo orou 3 vezes, para que ele não tivesse para sempre o espinho na carne. Irmãos, os muçulmanos oram 5 vezes ao dia. A oração é uma prática de quem tem fé. Se você não tem o costume de orar, você não é um cristão. Se você não tem costume de buscar ao Senhor em oração, em fervente oração, clamando a Deus desesperadamente, alguma coisa está errada no seu evangelho. Pedro e João, como o costume dos judeus, subiam ao templo na hora nona, 3 horas da tarde, para orar, mas isso não significa que eles não tinham orado antes. Eles subiram ao templo 3 da tarde, a hora nona, mas o judeu orava 9, mas o judeu orava meio-dia. E agora, 3 da tarde, eles iam ao templo para orar. A pergunta é: se eles seguiam o costume do judeu, será que 3 da tarde era a primeira vez que eles estavam orando? Não, porque eles já tinham orado 9 da manhã, porque eles já tinham orado meio-dia. E na igreja era a cereja do bolo. E na igreja era o complemento. Se você deixa para orar só na igreja, você não tem vida de oração. Se você deixa para orar só aqui no momento do culto, você não tem vida de oração. Você podia chegar 1 hora mais cedo, pelo menos, né, Bebete? Para orar com a gente aqui, para ter uma vida de oração genuína. Mas até antes da oração, às 9 da manhã, você também pode orar dentro da sua casa. Pastor, mas aí eu acordo 8h30 e chego correndo desesperado. Acordo 8 horas. Aí você tem mais um tempo para orar. Aí você já orei em casa. O que eu faço agora? Agora eu oro na igreja, 9 da manhã. Aí agora eu venho orar aqui na hora da oração do culto. E depois, quando chegar em casa, eu oro de novo. Irmão, se você não tem uma vida, um costume de oração, comece a fazer isso. Porque não existe na Bíblia, e não existe na história da igreja, homens separados por Deus para o ministério, que não também foram separados por Deus para a oração. Ministério e oração. Vida cristã e oração. Vida íntima com Deus e oração. Pedro e João estavam indo orar 3 horas da tarde. Mas como o costume dos judeus era orar 9, meio-dia e 3, nós podemos subentender que eles já tinham orado 2 vezes antes de orar no templo, antes de orar na igreja. Agora o versículo 2. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Olha que interessante. Agora, é um homem coxo de nascença, dependendo de homens de oração. Agora, é um homem em necessidade, que está à porta do templo chamada Formosa. Essa porta era uma porta de bronze, que separava o pátio dos gentios do pátio das mulheres. 2 anexos feitos por Roma,
Não tinha no templo de Salomão, nem no templo de Zorobabel e Josué. Porém, Roma, como conquista aquelas terras por volta do ano 60 a.C., completa a obra do templo, colocando o átrio dos gentios, pátio das mulheres, fortaleza de Antônia, aumenta o templo. E essa porta também era uma porta imponente, uma porta poderosa, uma porta de bronze, onde os homens passavam para ir para o templo. Naquele lugar o coxo está. Ele é um coxo de nascença, nunca tinha andado, nunca tinha afirmado os seus tornozelos, nunca tinha afirmado os seus pés. Aquilo que para nós aqui é a coisa mais comum. Até um ditado diz, é mais fácil do que andar para frente. Para aquele homem, não. A maior tristeza dele é que ele era um coxo de nascença. A maior dor é que ele era um coxo de nascença. E o texto está dizendo que ele se colocava na porta do templo chamada Formosa. Por que é que ele colocava lá a sua esperança e a sua vida? Porque ele sabia que alguns homens iam entrar no templo. E ali ele implorava por esmola. O coxo de nascença não implorava por milagre. Ele implorava por esmola. Porque às vezes, irmão, as pessoas que vão aos templos só conseguem dar esmolas e não milagres. Nós conseguimos ajudar a pessoa com o que tem no troco aqui do bolso, mas não conseguimos ajudar com aquilo que realmente muda a vida das pessoas. E os religiosos são bons para isso. Os religiosos são ótimos para estar no templo na hora nona. Os religiosos são excelentes para virem na igreja e passar o cartão aqui, né? Bater cartão, dizendo, não, eu estou em uma vida com Deus. Eu estou aqui na igreja, mas o coxo está na porta. Ah, mas eu sou alguém que faço as minhas orações, mas o coxo está na porta. Mas eu sou alguém que tem uma espiritualidade avançada, mas e o coxo? O coxo está na porta. E você passa ali no templo todo dia? Passo. E você vê o coxo, daqui a pouco você vai entender quando chegarmos no versículo 9 e 10. O coxo, você vê ele, todo dia está ali. O coxo está ali todo dia. E o que você faz? Eu passo lá. E o que você faz com ele? Às vezes eu dou esmola, porque é aquilo que ele está pedindo. Ele me pede uma esmola, às vezes eu dou, às vezes eu não dou. Às vezes eu ajudo, às vezes eu não ajudo. Às vezes eu importo com o próximo, às vezes eu não importo com o próximo. Mas eu entro no templo. Mas agora, irmãos, esse coxo encontrou dois homens que não eram religiosos. Ele encontrou dois homens que eram cheios do Espírito Santo. Porque quando um necessitado encontra religiosos, o máximo que ele pode receber é esmola. Agora, quando um homem necessitado encontra alguém cheio de Deus, no mínimo, ele encontra atenção, cuidado, carinho, respeito. No máximo, milagre que ele tanto precisa. Versículo 4. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse, olha para nós. Irmãos, quantas pessoas passavam naquele lugar sem olhar para aquele homem? Quantas pessoas passavam naquele lugar, achando que aquele homem era um homem que fazia parte agora da... Como é que chama aquele negócio que você olha assim, ó? Da paisagem do lugar. Aquele homem era da paisagem. Era um homem comum ali, coxo de nascença. Mas para muitos, mais uma parte da paisagem. Mas Pedro e João não. Pedro e João fitaram nele o seu olhar. Pedro e João olharam para o íntimo daquele coração. Pedro e João olharam para o mais íntimo daquela necessidade. Pedro e João estão olhando para aquele homem e a fala que Pedro e João têm é algo que nos confronta, porque ele diz assim, olha, Pedro, juntamente com João, olha para nós. Irmão, nós temos uma mania, e eu entendo o que você quer dizer com isso. E eu já falei muito isso. Mas nós temos uma mania no nosso coração de pensar assim, olha, não olha para o homem não, olha só para Deus. Não olha para o homem porque o homem vai te decepcionar. Olha só,
Como é que eu tenho que ter cuidado com isso? Porque é uma verdade. Mas isso parece mais uma meia-verdade. Porque, de fato, o seu olhar não pode estar simplesmente no homem. É um fato. De fato, a sua fé não pode estar só no homem. É claro, é óbvio. Mas nós precisamos de homens modelos. Nós precisamos de homens exemplos. Nós precisamos de homens que gastem a sua vida para poder repetir o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Me imitem, porque eu imito Cristo. Nós tiramos essa responsabilidade. Agora é assim, não olha para mim não, só olha para Jesus. Mas Paulo, escrevendo para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, diz assim, olha, seja tu padrão dos fiéis. Então para o presbítero é assim, pode olhar para mim. Pastor, o senhor é soberbo, é vaidoso, é prepotente? Não, eu sou bíblico. Pode olhar para o padrão de santidade que eu ando. Tem coragem de falar isso? Pode olhar para o padrão de oração que eu tenho. Olha para mim e estude as escrituras como eu estudo. Tem coragem? Eu não estou falando que sou eu não, irmão. Um dia eu quero chegar lá. Eu estou falando para você ver se você pode falar isso. Olha para mim lá no serviço você falando. E ame o próximo como eu amo. Pedro e João estão dizendo para aquele coxo de nascença, olha para mim. Olha para nós. É óbvio que o que ele está querendo ali é a atenção. Mas também é óbvio que Pedro e João eram modelos. Também é óbvio que Pedro e João eram exemplos. E ele não disse assim, olha, a minha religião pode te ajudar. Não, ele, olha para mim. Eu vou chamar meu pastor. É vocês que fazem isso aqui na igreja, agora é vocês mesmo. Porque chega o necessitado aqui, o pastor Mateus. Não é, minha irmã? Chega alguém aqui com problema, o pastor Mateus. Pastor Mateus está aí não, pastor Pedro está aí também não. Volta aqui semana que vem. Não podemos fazer isso. Quem chegar aqui em necessidade, e eu estou falando qualquer tipo de necessidade. Espiritual, emocional, financeira, seja o que for. Qualquer tipo de necessidade, alguém, um ser humano necessitado. Olha para mim. Eu, em Cristo, tenho a resposta que você precisa. Imagina se cada um aqui tomar essa responsabilidade. Imagina se cada um aqui pegar isso para si. Chegou necessidade, cadê o pastor? O pastor está aqui não. Cadê Pedro? Está aqui não. Cadê João? Está aqui não. Cadê Tiago? Não está aqui não. Eu estou aqui. E eu tenho uma intimidade com Deus. E eu tenho uma vida com Deus. E eu sou próximo de Deus. O que você precisa? Imagina, irmão. Olha para nós. Aí o versículo 5. A expectativa daquele homem. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Irmão, eu imagino a surpresa do coxo. Mas ninguém falou comigo com tanta autoridade assim. Mas ninguém mandou eu fixar os olhos. Ninguém me deu a atenção que esses dois deram. Ninguém me chamou como eles chamaram. Olha para mim. Coxo, olha para mim. E agora ele, o coxo de nascença, sentado como sempre, como todos os dias. Olhou para aqueles homens e ansiosamente, atentamente, esperava alguma coisa. Ô irmão, de religioso ninguém espera nada. Mas de Pedro e João, todo mundo espera tudo. Se alguém não espera nada de você, irmão, é porque você não tem nada para dar. Mas se as pessoas estão prestando atenção em você, é porque tem alguma coisa para sair daí de dentro. Tem alguma coisa para sair daí de dentro. E nós achamos que não tem, por isso chamamos o pastor. Mas você tem. Irmão, se eu estou conversando com crente, se eu estou conversando com cristão, tem muita coisa aí dentro. Tem o Espírito Santo de Deus. Tem o Espírito Santo de Deus. Ele está olhando agora, aguardando alguma coisa. Vai sair alguma coisa boa daí. Será que é assim que as pessoas chegam ao nosso encontro? Vai sair alguma coisa boa do Marcelo. Eu fui na casa da Eni. Eu já fui lá. Já tomei café lá. Tinha uma célula lá de quantos anos, Eni? Quantos anos tinha célula na sua casa?
23 anos de célula. Será que as pessoas chegavam na célula da Eni dizendo assim, vai sair alguma coisa boa dessa casa aqui hoje? Vai sair alguma palavra de Deus aqui hoje? Será que as pessoas chegam diante de você com essa expectativa, irmão? Ou será que as pessoas chegam perto de você com a expectativa? Ih, cuidado, hein? Esse aí só fala mal dos outros. Esse aí só xinga todo mundo, hein? Esse aí não tem nada para oferecer, não. Como é que as pessoas chegam? O coxo está olhando para Pedro e João. E olhou, né, para Pedro e João e desesperado ansiava alguma coisa. Agora, nem sempre agradamos às expectativas, mas fazemos o que precisamos fazer. Ele precisava de esmola, ou melhor, ele queria esmolar. Mas o que ele precisava, irmão, era andar. Olha o versículo 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro. Uai, então já não serve para mim que eu quero esmola. Então já não serve para mim que eu quero dinheiro. Conversa mole não vai encher minha barriga, não. Olhar para vocês vai mudar o quê? Eu quero dinheiro. Ô, irmão, é bom quando você fala não tenho prata nem ouro, que aí você tira os interesseiros de uma vez. O que é que você está querendo? Eu quero isso, mas o que, que você precisa? Às vezes a pessoa nem sabe o que, que precisa. E aí, como você está cheio do Espírito Santo, você aponta o que ela precisa. Você quer isso aí, você está perdendo tempo. Se fosse os apóstolos de hoje. Eu tenho prata. Eu tenho ouro. Mas Pedro e João não era apóstolo de hoje. Apóstolo de hoje está comprando carro importado. Apóstolo de hoje está trocando de casa igual a gente troca de roupa. Apóstolo de hoje está com muito dinheiro na conta. Tem muito ouro e tem muita prata, mas Pedro e João eram apóstolos de verdade. Eles não estavam preocupados em acumular tesouro na terra. Eu não tenho ouro. Eu não tenho prata. Calma. Calma, coxo. Não desiste, não. Calma, coxo, não vai embora, não. Mas ele não tem ouro nem prata. Calma, coxo. Mas ele não me prometeu a teologia da prosperidade. Calma, coxo. Mas o pastor Mateus não falou que eu vou ficar rico essa semana. Calma, coxo. Mas ele não me prometeu uma bênção no emprego. Calma, coxo. Talvez você veio aqui como coxo, pedindo esmola, querendo esmola do céu. Calma, coxo. Não tenho ouro nem prata, mas o texto diz, o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Não é em nome de Pedro. Quem disse foi Pedro, mas não é em nome de Pedro. Quem disse foi João, mas não é em nome de João. Eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa em nome, na autoridade de Jesus Cristo. Anda. Irmão, de nascença era o coxo. Nunca tinha feito aquilo que é normal. Andar. E ele estava querendo esmola. Tem gente que chega perto da gente, irmão, e não sabe a real necessidade. Pastor, eu quero um emprego. Você está precisando de converter. Pastor, eu quero que meu marido seja melhor. Você que precisa ser uma esposa melhor. Pastor, lá em casa o problema é minha esposa. E você que não lava uma vasilha? Lá em casa o problema, sabe o que é, pastor? É que eu não tive as oportunidades que o povo teve. Você vai ficar nessa muleta até quando? Ó, pastorei na favela. Você não vem me chamar de favelofóbico, não. Eu amo pessoas da favela. E ontem eu estava na favela. Não conversa fiado com meu nome, não. Mas tem gente da favela que tem essa desculpa. Não tive a oportunidade. Você não nasceu no Mangabeiras, não? Não nasci, não. Então você vai fazer o quê? Ficar chorando? Qual que é a sua necessidade? É que eu estou precisando saber. Ah, eu nasci no Mangabeiras, mas minha família é toda destruída. Tá, ok. O que você vai fazer com isso, então? Eu preciso de um lar. Você precisa confiar em Deus. Eu preciso disso. Você precisa de Deus, irmão. Qual é a sua necessidade nessa manhã? O que eu quero, eu sei. Agora eu preciso que Deus me sonde para saber a minha necessidade. E a necessidade foi atendida, não o capricho.
é andar, não é prata e ouro, não. Ô, irmão, sabe o que Deus faz para o seu capricho? Isso aqui, ó. É isso. Agora, o que Ele promete? O que comer, o que beber e o que vestir. Necessidade. Somos privilegiados a ponto de até alguns caprichos Ele dá. Mas sem obrigação. Fica pondo Deus na parede, não. O dia que eu conversei com a mulher, minha prima falou comigo assim, coloquei Deus na parede. Falei assim, esse ano não tem Natal, esse ano não tem aniversário, esse ano não tem nada. Acabou. Você fez o quê? Coloquei Deus na parede. Falei, como é que você fez isso? Ué. Ela é grande. Ela não é grande, Ele é grande. Necessidade, anda. E o ouro e o prata? Não tem. Ó, já estou avisando. Essa igreja aqui não tem ouro nem prata. E não tem mesmo, não. Essa igreja aqui não tem ouro nem prata, tá, Marcelo? O que aconteceu? Bateu? Bateu a porta só, tá tranquilo. Volta para cá. Não tem ouro nem prata, essa igreja não tem. Não tem. Mas o que você precisa é que a palavra de Deus nós podemos te dar. O que você precisa é que a Escritura Sagrada nós podemos te dar. Todos os cultos, em todos os GCs, em todos os estudos, em todos os cursos, em todos os eventos, Bíblia. Palavra de Deus. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos, isso aqui é a linguagem médica. Os seus pés e tornozelos se firmaram, o milagre era real. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, levanta. Anda. E o tornozelo? Está novo. E o pé? Está novo. Ô, meu irmão, eu creio que existem pessoas com dom de cura. Eu creio que o dom de cura é para nós hoje. E confesso para vocês que eu não tenho esse dom. Eu não tenho dom de cura. Mas eu posso ser usado para que pessoas sejam curadas. Se você não tem o dom de cura, você pode ser usado para que pessoas sejam curadas, mas eu não tenho. 1 Coríntios capítulo 12, no estudo bíblico, chegaremos lá, estamos no capítulo 10. Nós veremos que Deus deu dons aos homens, mas Ele não deu todos os dons a todos os homens. Então eu estou te confessando, eu não tenho esse dom. Mas eu queria ter. Imagina, orar por um enfermo e ele ser curado na hora. Que bênção. Deus deu dons aos homens, 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12, está tudo lá. E se você tem o dom de cura, essa igreja precisa de você. Se você tem o dom de cura, essa igreja precisa de você. Porque nós ouvimos hoje assim, olha, porque as pessoas não são curadas. Porque os milagres não acontecem. Eu entendo, segundo as Escrituras, que na época de Cristo, os milagres eram abundantes por aquilo que João disse, para que se mostrasse nele a sua messianidade. Para que ele apontasse como Messias. Hebreus, para que a palavra fosse ratificada. É verdade, mas não diz em nenhum lugar da Bíblia que cessou, que acabou isso. Então, pode sim existir pessoas ainda, mesmo que não precise de cura hoje, para confirmar a pregação, mas ainda pode existir pessoas com dom de cura. E se for você, me chame aqui no final desse culto. Eu não estou brincando, estou falando sério. Porque nós precisamos. Nós precisamos de todos os dons aqui nessa igreja. Nós precisamos de mestres, de evangelistas, de pastores, de pessoas com palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Nós precisamos. Porque o pastor tem tudo, né? O pastor tem quase nada. O membro também não tem tudo, não. Então a união faz a força mesmo. Versículo 8. De um salto, como Isaías diz, que os coxos saltariam. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Qual que é o resultado do milagre, irmão? Qual é o objetivo do milagre? Qual é o objetivo da cura? Será que é para você ter uma vida melhor nessa terra? Não. Será que é simplesmente para melhorar a sua situação nessa terra? Não. Sabe por que não? Porque você é curado da dor de cabeça hoje. Amanhã vem a gripe. Depois de amanhã vem o Covid. Depois você é atropelado.
Ah, misericórdia, sei lá, pode acontecer. Acontece as coisas normalmente na vida. Não é para simplesmente você ter um bem-estar, só isso, apenas isso. Não. O resultado, o objetivo do milagre é louvar a Deus. Engrandecer o nome de Deus. Louvar, elogiar a Deus por aquilo que Ele fez. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Foi a mensagem do domingo passado. Preguei sobre isso domingo passado. O coxo agora, de um salto, se põe em pé, tornozelo, pé, firme, e boca, louvando a Deus. Porque não adianta também, irmão, só o tornozelo ficar firme e a boca fechada, não. Tem crente que recebe bênção e a boca está fechada. Tem gente que recebe milagre e a boca está fechada. Tem gente que não quer louvar a Deus, não louva a Deus, não elogia, não agradece. Ingrato. Depois que você recebe um milagre, irmão, como é que você acorda? Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos. No outro dia, Senhor, e aquele milagre? Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. E na quarta-feira, como é que acorda? Meu Deus, é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Salmo 126 de novo. Então se encheu a nossa boca de riso e a nossa língua de júbilo. Tem que louvar, irmão. Tem que adorar a Deus. Estou aguentando vocês não louvou mais não? Não. Sentado. Claro que é a palavra. Agora começa a palavra. Vou chegar só na hora da palavra. Estou falando da Lagoinha Mangabeira, estou falando de vocês. Estou falando de mim não, porque eu cheguei hoje aqui 9h30. Vocês estão entendendo? Nós estamos aqui juntos de 10 a 10h20. 20 minutos. Eu falei 20 horas. 20 minutinhos. Para louvar a Deus por quem Ele é. Dá para ficar em pé 20 minutos? Dá para louvar 20 minutos? Dá para agradecer a Deus 20 minutos? Louvor faz parte do culto. Louvor faz parte do culto. Eu vou permitir, entre aspas aqui, não manda ninguém, eu vou permitir, aspas, que fique sentado nessa cadeira na hora do louvor, só quem não tem nada para agradecer a Deus. Só quem não tem nada para agradecer. Ou então com quem tá, ou quem é idoso e quem tem criança de colo, é claro. Se você não for idoso e não tiver criança de colo, é para ficar em pé, meu irmão. É para marchar. É para marchar. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. É assim que a gente está aqui domingo. Marchando na batalha. Ah, não, se eu quiser marchar, eu vou na Assembleia. Pode marchar aqui também. Precisa ir para a Assembleia marchar, não, marcha aqui. Escutou, Patrícia? Marcha aqui, Patrícia. Agora olha o versículo 9 e 10. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram, olha o que eu pedi para você gravar, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. Esses homens agora estão assustados, perplexos. Por quê? Porque o coxo está andando. E eles reconheceram o coxo, ou seja, o coxo estava lá todo dia, não fizeram nada pelo coxo. Pedro e João viram, curaram o coxo. Reconhecer, rapaz, a Exiza está melhorando, hein? Isso é uma coisa agora, ô Exiza, eu vou fazer você melhorar. Aí é outra coisa. Reconhecer o que Deus está fazendo na vida de alguém é uma coisa, irmão. Agora, ser canal de bênção para Deus, fazer na vida do outro, aí é para quem está cheio do Espírito Santo. Você está esperando aqui reconhecer pessoas mudarem, ou você está disposto a ser o canal de bênção na vida daquela pessoa? Mas mesmo que você não seja o canal de bênção, Deus vai fazer na vida dela. E vai virar testemunho. Vai virar testemunho. Agora, aquele coxo, a vida do coxo é um testemunho. Agora o coxo, sabe como é que o coxo levantou? Deus, eu tenho tantas bênçãos.
Chega. Essa música aí mesmo. Agora o coxo está agradecendo a Deus, louvando a Deus, e Pedro e João estão felizes com certeza, e os homens que viam ele esmolar, 10, se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Ô, irmão, tem coisa que Deus faz que o ímpio assombra, é verdade, mas tem coisa que Deus faz que até o crente assombra. Meu Deus, esse Deus é real. Irmão, a doutrina é maravilhosa e nunca negue a doutrina. Entender o texto é maravilhoso e nunca negue isso. Mas, às vezes a gente está aqui só de ouvir falar. Agora, quando nossos olhos contemplam, quando o milagre não é no outro, é em você. Quando a grandeza não foi no outro, foi em você. Como é que a gente fica, irmão? Admirado. Assombrado. Assustado com a grandeza de Deus. Eu não sou disso não, mas estou arrepiando. Irmão, imagina você perplexo por aquilo que Deus fez na sua vida. Será que nós podemos pedir a Deus para nos deixar perplexos? Será que a gente pode pedir a Deus para nos surpreender mais uma vez? Ou será que nós estamos satisfeitos com aquilo que já recebemos? Tem uma canção que diz: eu não estou satisfeito, eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o desejo, esse é o anseio, esse é o alvo da minha vida. Faz mais, Senhor. Faz mais nesse lugar. Faz mais na minha família. Faz mais na minha igreja. Faz mais no meu ministério. Aumenta o meu alcance. Deixa eu pregar para os outros. Deixa eu falar do Senhor para as pessoas no meu trabalho, na minha igreja, na minha faculdade, lá na minha escola. Me usa mais, Senhor. Me faça um agente de cura espiritual, física. Me faz um agente de libertação. Deixa as pessoas conhecerem o teu nome através da minha vida. Aí quando Deus fizer isso na vida da gente, irmão, aí a gente fica assombrado, perplexo. Eu, um menino pecador, que Deus usou para pregar para alguém, imagina. E esse alguém converter. Outro dia eu participei de um GC online lá de Juiz de Fora. Nem sabia disso. O irmão líder falou assim: foi na pregação, através da pregação do pastor Mateus, que eu converti. Eu tomei um susto. Falei, meu Deus. Pelo menos uma pessoa recebeu o que eu estou pregando aí. Pelo menos uma pessoa recebeu. Imagina Deus usando você, irmão, para outros receberem. Pedro e João não ouviram levanta e anda. Pedro e João disseram: anda. É melhor dar do que receber, meu irmão. É melhor dar do que receber. Mas quando a gente recebe, a gente fica perplexo. Fica em pé no seu lugar. Se você puder, feche os seus olhos. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Fale com Deus, irmão. Ore a Deus, irmão. Não temos ouro nem prata nessa manhã, irmão. Mas nós temos isso. Nós temos isso. Isso que é o Espírito Santo de Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por esta igreja. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por esse exemplo de Atos capítulo 3. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor pode transformar o nosso coração nessa manhã. O Senhor pode transformar o nosso coração nessa manhã. O Senhor pode nos fazer, Pai, agentes de cura, agentes de milagres. O Senhor pode nos usar nessa vida, Deus. Oh, meu Pai, tem gente mendigando esperança, mendigando fé, mendigando auxílio. Que a gente possa ser Pedro e João na vida deles. Acorda o teu povo para o ministério. Acorda o teu povo para o trabalho. Acorda o teu povo, meu Deus, para aquilo que o Senhor tem para nós. Como Abacuque disse, Deus, aviva a tua obra. No decurso dos anos, faze-a conhecida, Deus. Que essa igreja, como a igreja de Roma, seja conhecida pela fé, pela ousadia e intrepidez na pregação do Evangelho. Dê a cada um dos meus irmãos aqui dons, Pai.
Reaviva o dom, Pai, que o Senhor já deu a eles. Cada um no seu ministério, cada um no seu dom, e todos cooperando para a obra do Senhor. Oh, meu Pai, é isso que te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.